Bom dia, meus amores. Essa semana a gente vai trabalhar um assunto que é sensacional. Bom, óbvio, para mim tudo é sensacional, a história é linda, né? Mas hoje não, essa semana nós vamos trabalhar já uma matéria que a gente vai somar um monte de conteúdo, tranquilo? Economicamente falando, nós vamos falar sobre outras atividades econômicas brasileiras, além da extração do pau-brasil, óbvio, que é velho pra caramba desde 1500, e óbvio, além da produção de açúcar. O Brasil não foi feito só de açúcar, o Brasil ele foi feito de outras coisas que nós vamos falar hoje também, beleza? Então, além da pecuária e as drogas do sertão, a gente vai falar também sobre eles, os bandeirantes. Os bandeirantes, aquela linda história inventada por paulistas, aquela história maravilhosa que é de assassinos, estupradores, perseguidores, sequestradores, escravizadores, os bandeirantes. O assunto de Bandeirantes leva à extração do ouro em Minas Gerais, que é um assunto lá na frente. Mas também leva ao outro assunto dessa semana, que é a expansão das fronteiras territoriais do Brasil. Quando eu falo fronteira, eu estou dizendo aquelas lá do interior. É aquilo que a gente não pode tirar da cabeça, que é Tratado de Tordesilhas, foi em 1494. A vida dos colonos no Brasil fez com que essa linha ela fosse completamente esquecida. Ela é invisível, então é fácil de esquecer. Tranquilo? Então essa semana vamos trabalhar esse capítulo que vai falar sobre a pecuária, as drogas do sertão, os bandeirantes e a expansão das fronteiras coloniais do Brasil. Então vamos para o que importa. Primeiro de todos esses assuntos, a gente tem que pensar que economicamente o Brasil ele é uma colônia, ou seja, entre trilhões de aspas, é uma grande fazenda de Portugal, beleza? Essa colônia ela começou a se especializar na fabricação de açúcar. Açúcar esse que é extremamente valorizado lá na Europa. Então, as capitanias hereditárias, elas, quando foram fundadas, que eu tenho certeza que você lembra de tudo isso, elas tinham uma missão de ocupar, criar vilas e construir engenhos de açúcar. Os capitães donatários, ou Duarte Coelho, por exemplo, que era o capitão donatário de Pernambuco, que é a que mais prosperou, eles vieram com aquela missão de, vamos plantar cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. A ideia deles era exatamente uma monocultura. Não faz sentido eles gastarem terra à toa com outro produto que não o açúcar. Ali já foi estabelecido a plantation. Lembra da plantation? Dei as 4 características. A plantation que era baseada, a forma de exploração colonial aqui no Brasil, baseada nos latifúndios, na monocultura, na agroexportação. Tudo isso é para fora. E a mão de obra escrava. A plantation ela foi basicamente fixada, entranhada mais na cabeça dos senhores de engenho do que da coroa portuguesa. E eu vou te dizer por quê. Não significa que a história que vocês ouviram, que a gente conta, é errada, de que a plantation estabelecida pelo Estado português. Não, relaxa, não é isso. É porque a coroa portuguesa ela tinha um pensamento um pouquinho além de só ganhar dinheiro com os impostos na cana-de-açúcar. A coroa portuguesa, também tinha aquela ideia de fazer com que a vida aqui fosse quase que autossustentável. Fazer produção para o comércio interno. Comida. Não vai pensar que as pessoas vão morar aqui, vão ficar caçando e pegando fruta do cacho, porque não vai ser. Então, a ideia da plantation, da extração, de focar somente na produção de açúcar, é mais do senhor de engenho do que do Estado português. O Estado português também quer isso, tá? Mas, qual é o ponto que eu quero chegar? Que apesar dessas informações, não significa nem um pouco de que a cana-de-açúcar foi o único produto brasileiro. Aqui, pensando no mercado interno, a agricultura ela foi bastante extensa, basicamente por causa das técnicas e dos conhecimentos indígenas. Porque o milho, o feijão e outros tipos de produtos eram feitos pelos indígenas e os colonos começaram a adotar essa ideia.
Mas a pecuária ela já foi trabalhada inicialmente em companhia com o senhor de engenho. Porque os primeiros bois, assim que vieram para o Brasil, eles tinham a missão de servir de força para o engenho. Vocês lembram que o engenho é tipo um grande moedor de cana, sabe? Aquele moedor de cana, do caldo de cana, aquilo é um engenho, entre uma parte do engenho, só que é gigante, de madeira. E ele era movido, as engrenagens eram movidas com a força do animal. Qual é o esquema? A população do gado cresceu pra caramba. E a ideia de você usar a terra para a produção de açúcar ao invés de outras coisas fez com que a coroa portuguesa, depois de uns anos do início da colonização, falasse assim, estabelecesse um decreto. O decreto dizia assim: a partir deste momento está proibida a produção pecuária no litoral brasileiro numa faixa de 80 quilômetros para dentro. Os caras falaram assim, ó, quer ter gado, independente se serve para o engenho ou não, é só você contar do litoral da praia, 80 quilômetros para o interior. Passou essa linha de 80 quilômetros, está liberada a produção da agropecuária. Tranquilo? Isso é só porque a população aumentou bastante. A carne, o couro, o chifre, várias coisas do boi. O boi era todo utilizado, na verdade. O osso servia para fazer um monte de coisa também. O gado inteiro ele era basicamente para o mercado interno. O couro, muitas roupas que eles usavam eram roupa de couro. A carne, além da produção agrícola, era alimento. Então a pecuária ela começou a ser trabalhada começando lá em cima no Nordeste, mas a gente sabe que ao longo do tempo ela foi muito extensiva lá na região sul. Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai não, foi mal, Argentina e por aí vai. Então a produção da pecuária ela começa inicialmente ao lado do engenho. Depois ela vai ganhando uma forma única, onde a mão de obra não vai ser exatamente a mão de obra escrava. A mão de obra da pecuária, os vaqueiros, por exemplo, vão ser trabalhadores livres, assalariados. Inclusive, alguns escravos vão existir, obviamente, mas muitos negros livres vão trabalhar nessa função, interior adentro. Aí eu te pergunto, você acha que a pecuária influenciou ou não influenciou na expansão das fronteiras do interior brasileiro? Não sabe, né? Zé Mané. Óbvio que influenciou. O gado ele era criado livre. O próprio Rio São Francisco ele era chamado de o Rio dos Currais, porque ali o gado ele está sempre procurando boas pastagens e água. Então, nada melhor do que um rio, né? E esse é um rio que vai do litoral brasileiro lá no Nordeste até o interiorzão do Brasil. A produção da pecuária, por ser criada livre, ela ia em direção ao interior sem problema algum. Sem problema algum, até porque o boi ele não tem a noção de que passei pela linha de Tratado de Tordesilhas, aí volta. Não, os caras, o gado e os próprios vaqueiros, eles não estão com isso na cabeça. Então, para fechar essa primeira parte da pecuária, sim, a pecuária existiu junto com os engenhos de açúcar. Para o mercado interno, o couro e a carne era muito utilizada para o mercado interno. Ela influenciou pra caramba na expansão das fronteiras interioranas do Brasil, que é uma coisa que você deve somar ao último assunto da semana, beleza? Que é a expansão das fronteiras coloniais. Então, guardou isso? Tranquilo? Vamos avançar. Agora, o segundo assunto, que é sobre as drogas do sertão, não é tudo aquilo que você está pensando, não é maconha, cocaína, crack, êxtase, não é nada disso. As drogas do sertão, elas eram especiarias brasileiras. Produtos da floresta amazônica, basicamente. Aí, quer somar? Bota aí. Urucum, guaraná, castanhas, mais o que? Açaí. Cara, é uma lista gigantesca de possíveis drogas do sertão que eram extraídas do Brasil e vendidas para a Europa. Mas aí, olha o detalhe principal desse comércio. Lembra dos jesuítas? Os jesuítas vão aparecer bastante nessa semana, tá?
Os jesuítas, eles vieram com aquela missão de catequizar as comunidades indígenas, criar aldeamentos, que em alguns lugares vocês vão ver como missões jesuíticas. Aldeamento e missões jesuíticas significa a mesma coisa, tá? Essas missões jesuíticas, elas vão ter a função de agrupar um contingente enorme de indígenas que já foram catequizados e estão sendo civilizados, estão sendo adestrados pelos jesuítas. Estão aprendendo português, estão aprendendo sobre a Bíblia, estão aprendendo a respeitar aqueles que são superiores. O branco jesuíta europeu, são eles, tá? Então, essa companhia, ela veio com essa missão muito forte. E a gente sabe que na história do Brasil, uma das instituições que por muito tempo tentaram proteger aqueles indígenas da mão de obra exploratória foram os jesuítas, tá? Mas, calma aí. Os jesuítas, eles proibiam ou incentivavam a coroa portuguesa a não deixar a escravidão do indígena do aldeamento. O que está fora do aldeamento, aquele que não aceitou a catequização, aí é por sua conta e sorte. Ninguém mandou não acreditar na palavra de Deus. É mais ou menos isso. Então aqueles do aldeamento, eles não poderiam ser escravizados, tá? Beleza? É sobre eles. Agora, o aldeamento, os aldeamentos, que a gente vai focar lá na região norte, floresta amazônica, tá? Os aldeamentos, eles eram gigantescos, eram pedaços de terras extremamente grandes, existiam de centenas a milhares de pessoas em alguns aldeamentos. Eles precisam comer, eles precisam beber, eles precisam sobreviver ali. Qual vai ser a mão de obra? A dos indígenas. Tu acha que o jesuíta vai pegar na enxada e vai ficar cavando para plantar alguma coisa? Não, vai ser a do próprio indígena. Os indígenas, então, além de ser catequizados, eles são utilizados como mão de obra pelos jesuítas. Óbvio, a produção do indígena no aldeamento serve para si próprio, serve para si e sua família. Não vamos negar isso. Mas o fato é, eles eram a mão de obra dos aldeamentos. Inclusive, como as drogas do sertão, elas estão dentro da floresta, não existe uma plantação, sei lá, de urucum, para extrair. Não, tá tudo na floresta. As drogas do sertão, elas estão lá no interiorzão. Quem é que mais conhece as florestas? O indígena, especialmente o indígena daquele território. Porra, tu não vai pegar um maluco lá do Rio Grande do Sul, jogar lá na floresta amazônica e pensar que ele vai conseguir achar as tais drogas de sertão. Não, tô falando daqueles povos daquela região, controlados pelos jesuítas, tranquilo? Então os indígenas, eles sabiam aquilo que os jesuítas estavam querendo, aqueles tipos de produtos que faziam sucesso com os europeus. Eles extraíam tudo que é de droga de sertão e levavam para os aldeamentos. Os jesuítas, após fazerem alguns certos carregamentos, um armazenamento de grande quantidade, eles faziam um negócio no litoral com caravelas que iam para a Europa. Eles ganhavam dinheiro com isso. E o dinheiro vai para onde? Vai para o índio. Não. O dinheiro, ele vai basicamente para a manutenção das missões jesuíticas. Fica ali dentro mesmo do aldeamento. Beleza? Então as drogas de sertão influenciaram ou não influenciaram para a expansão das fronteiras do Brasil naquela época? Óbvio que influenciaram. Cara, olha a fronteira do Brasil, que eu tenho certeza que tu sabe qual é que é o mapa brasileiro. Espero que sim, pelo menos, né? Olha o mapa do Brasil de hoje, olha o mapa do Brasil da época do Tratado de Tordesilhas, você vai ver que a fronteira do interior, ela é completamente diferente. E a fronteira mais extensa, litoral interior do Brasil, é justamente na região amazônica, lá no norte e nordeste. Então, nessas explorações, nessas entradas em direção à floresta amazônica, muitos pelo rio Amazonas, isso influenciou para que a fronteira brasileira, no caso a fronteira portuguesa, né, da América Portuguesa, fosse se expandindo. Tá, se os portugueses estão entrando em território espanhol, como os portugueses conseguiram resguardar aquela localidade? Já que avançar tal fronteira do Tratado de Tordesilhas, de qualquer lado, Espanha para Portugal ou de Portugal para Espanha, dava chabu, dava ruim. Como é que eles fizeram? Então, é maneiro isso, porque
ao longo do século XVI para frente, isso não parou, tá? As missões em direção ao rio Amazonas adentro, cara, e ó, é legal falar rio Amazonas adentro, porque sempre quando eu ouço a história de alguém que está subindo o rio, indo contra o fluxo dele, eu fico pensando no trabalho que dá você ficar remando, literalmente contra a maré. Então, é muito difícil, mas os portugueses fizeram isso. Conforme eles iam expandindo mais rio adentro no rio Amazonas e seus afluentes, eles construíam fortes, eles faziam construções militares. Para quê? Para resguardar. A construção militar significa para marcar posição. Eles falam que eles estão ali e eles estão armados, e aí do espanhol falar que está errado, manda bala. Então, as drogas de sertão elas influenciaram para a região norte e nordeste, especialmente norte, tá? Elas influenciaram as missões jesuíticas do norte a arrecadarem dinheiro por meio da venda desses produtos lá no litoral. Então, meus amores, vamos para o próximo assunto, porque essa parte de pecuária e drogas de sertão já deu, não é? Agora, esses outros assuntos, eles são do caramba, são sensacionais demais. Especialmente a história dos bandeirantes. História dos bandeirantes, que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Quem foi a São Paulo, por exemplo, a terra dos bandeirantes, sabe que tem um monumento dos bandeirantes, tem a Estrada dos Bandeirantes. Aqui no Rio também tem, na Zona Oeste, né, a Estrada dos Bandeirantes. Quem são esses bandeirantes? Primeiro de tudo, saibam que os bandeirantes eles são criminosos, ladrões, gente ruim. Tá? A história paulista contada sobre eles, lá do iníciozinho do século XX, começaram a pensá-los, falaram assim, olha, esses personagens aqui, tem dois personagens, tá? Esses personagens aqui, eles são basicamente os grandes heróis do Brasil. A figura do bandeirante, por muito tempo na história brasileira, é a figura de um herói. Tanto que todas essas imagens que você vê dos bandeirantes vestidos, como essa aqui do Domingos Jorge Velho, olha a roupa do cara. Bandeirante nem se vestia assim. Por que vão retratar um bandeirante dessa forma? Porque a história é inventada. A história ela é manipulada, ela é contada por quem tem um objetivo. E os paulistas que criaram essa história lá no início do século XX sobre os bandeirantes tinham um motivo, que é colocar São Paulo na história do Brasil como algo importante, especialmente num momento onde o café já estava bombando. A elite paulista prezava uma história paulista também, beleza? Então, é por isso que existe a figura heróica e a figura nefasta dos bandeirantes, beleza? Eu não vou contar, eu vou fazer uma grande mistura das duas, porque é o seguinte... Desde o início da colonização, a coroa portuguesa ela tem um grande objetivo de encontrar riquezas no interior do Brasil, encontrar metais preciosos, pedras preciosas, qualquer coisa que fosse de extremo valor. Aí, na divisão das capitanias hereditárias, a gente sabe que Pernambuco e São Vicente prosperaram inicialmente, mas Pernambuco foi a única que continuou caminhando para a ascensão e para a riqueza, beleza? São Vicente ficou como? Aquele lugar que teve a primeira vila fundada. O que aconteceu com São Vicente? São Vicente, sim, pelo menos é a visão do paulista, tá? São Vicente foi abandonada pela coroa portuguesa. Foi tão abandonada pela coroa portuguesa que os seus representantes do Estado português não respeitavam mais a ordem do governo geral ou da coroa portuguesa. Eles estão distantes, eles estão com uma comunicação extremamente falha. E como Portugal não tem grandes interesses econômicos, tá? Em São Vicente, a galera que mora em São Vicente, ela está vivendo ao seu próprio prazer. E é ali que surgem os bandeirantes. O nome bandeirante veio de um tempo depois, tá? Na época eles eram chamados de sertanistas. Os sertanistas, eles tinham a grande missão de entrar no interior das florestas brasileiras utilizando as trilhas indígenas. Você sabe que... Você não sabe, sabe agora. Muitas das estradas brasileiras, elas são estradas pré-históricas, caminhos pré-históricos. Porra, o que é isso? Tá. Uma estrada com caminhos pré-históricos significa que já na chegada
dos europeus lá, aqui em 1500, os indígenas eles usavam trilhas que já existiam há muito e muito tempo antes deles. E essas trilhas interligavam regiões distantes. Se você olhar o nome de muitas das estradas paulistas, como a Presidente Dutra, como a Raposo Tavares, como a Castelo Branco, por exemplo, são 3 exemplos de estradas paulistas. Todas essas estradas aqui, elas são caminhos pré-históricos, trilhas antiguíssimas. Nessas trilhas e em tantas outras que os bandeirantes entravam interior adentro com missão na cabeça. A missão na cabeça é tudo gente ruim, tá? Eles conseguiam passar meses e meses na floresta por causa das técnicas indígenas. Mas eles mesmos tinham como missão aprisionar indígenas. Lembra que eu afirmei com força e veemência de que a mão de obra do indígena era escravizada com muita força no início, antes da chegada do negro africano? Sim. E depois continuou também, apesar de ter enfraquecido, mas continuou. Os bandeirantes, eles supriam esse mercado de indígena escravizado. Aí você vê, os caras eles entravam em grupos gigantescos. Dentro de um grupo, de uma bandeira, tinham os bandeirantes paulistas, muitos brancos, tá? Muitos deles são brancos, mas nem todos falam português. Essa é uma parada muito doida. Os caras estão tão distantes do resto da colônia que muitos nem falavam português. O Domingos Jorge Velho, que acabou com o Quilombo dos Palmares, quando foi lá para Alagoas, ele precisou do intérprete, porque ele não sabia falar português, ele falava a língua geral da época, que era o tupi, língua indígena. Tá? Agora volta para lá. Esses caras, a comitiva de bandeirantes, ela era da grande minoria de brancos. Centenas de pessoas eram os tais mamelucos. Lembra o mameluco? Aquela mistura de mãe indígena com pai europeu? Mameluco. E tantos outros milhares de indígenas, alguns escravizados e outros não, que auxiliavam nas bandeiras para aprisionar indígena. Olha que história muito doida. Mas aí você vê algumas comitivas saindo com 1.000 a 3.000 homens interior adentro. Os caras, eles saem passando rodo em tudo quanto é comida. Porque eles comiam basicamente mel e palmito. Além de caça, pesca e tal. Mas os caras, nesse caminho, eles iam passando rodo em tudo quanto é de comida em direção às tais presas. Essa é a bandeira de apresamento, com o objetivo de aprisionar indígenas. Sendo que é mais fácil você ficar perseguindo a comunidades indígenas interior adentro, ou é mais fácil você ir aonde você tem plena consciência de que eles estão todos amontoados? Aí eu te pergunto, aonde os indígenas ficavam amontoados, vários povos ali juntos? Nos aldeamentos, nas missões jesuíticas. Os bandeirantes começaram a perceber que é bem mais fácil você pegar a galinha no galinheiro do que pegar a galinha solta na floresta. Os caras, eles estão concentrados, eles estão apaziguados, entre aspas, eles foram catequizados, então vai ser fácil lutar contra padre. Que isso, padre? Vai vir com água benta? Oh, meu Deus. Não. Então, as companhias, os aldeamentos, eles começaram a sofrer muitos ataques de bandeirantes. Tanto que muitos aldeamentos da região lá do Paraná, do Mato Grosso, do Paraguai e Rio Grande do Sul, que eram grandes grupos, eram regiões que tinham grandes grupos de aldeamentos, foram os principais focos dos bandeirantes. Os caras iam longe, né? São Paulo, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, São Paulo, Paraguai, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eles iam atrás desses indígenas. Agora, deu chabu com a Companhia de Jesus? Óbvio que deu. Logo, os caras que não poderiam ser escravizados, os aldeados, os bandeirantes querem pegar? Inclusive, depois de um determinado momento, os jesuítas eles começaram a armar os próprios indígenas do aldeamento para eles conseguirem se defender. Agora imagina, se a marcha em direção ao interior, com pelo menos 1.000 a 2.000 homens, era intensa, agora imagina a volta. Porque às vezes você dobrava de tamanho de índios aprisionados. É muito doido,
porque todos eles vinham com correntes muito grossas, todos os indígenas aprisionados, tá? Vinham com correntes muito grossas, cada um amarrando no pescoço de um e iam acompanhando. Véi, criança, todo mundo que estiver atrasando a viagem, pá, não tem nem conversa, passa o rodo logo. Isso tudo para eles conseguirem chegar de novo no litoral e a partir dali conseguirem vender as tais peças. Além da bandeira de apresamento, tem a bandeira, o sertanismo de contrato, que é basicamente fazendeiros, pessoas com dinheiro contratam os sertanistas, que são os bandeirantes, para entrar no interior do Brasil para cumprir certas missões. Lembra do Zumbi de Palmares? Lembra do Quilombo de Palmares? O Domingos Jorge Velho, ele foi contratado, não foi à toa. Os bandeirantes tinham fama no Brasil inteiro de serem os caras, ruim, mal, carne de pescoço, e que sobrevivem meses nas florestas, no interior do Brasil, para cumprir as suas missões. Então, muitos deles eles eram contratados para resgatar escravos fugitivos, negros africanos. Aí tu pensa, porra, professor, os bandeirantes então deviam ser muito ricos, né? Tinha de tudo. Tinha um cara que tinha 1000 escravos, tinha um cara que tinha só 100 escravos, todos indígenas. Então tinha de tudo. Tinha gente rica, tinha gente nem tão rica assim, mas gente famosa tem. E na história do Brasil, tem gente famosa aos montes. Além do Domingos Jorge Velho, de nem ser tão famoso assim, comparado com o Raposo Tavares. Raposo Tavares é um maluco muito doido. Porque ele aqui no Brasil, ele viveu na ilegalidade praticamente sempre. Ele sempre foi aquele cara que é sabidamente o bandido. O cara não cumpre nenhuma lei, ele mata, rouba e destrói sem qualquer tipo de dó e perdão, e especialmente indígenas aldeados. É um cara que viveu fora da lei, mas mesmo assim ele ganhou cargos políticos na capitania de São Vicente. Olha que legal, ele virou o ouvidor-mor. Lembra o ouvidor? O ouvidor é aquele é aquele dos julgamentos. É aqueles de análise jurídica, situações, questões ali. Então ele ganhou isso, mesmo sendo um bandido. É tipo o Fernandinho Beiramar, que é sabidamente um traficante famoso no Brasil há décadas, depois de um tempo virar juiz do STF. Doideira, muito doido, né? E esse Raposo Tavares, ele fez uma das viagens mais épicas do Brasil. Ele saiu de São Paulo e chegou lá em Belém. Eu vou adiantar, porque é muito tempo até lá. Ele saiu de São Paulo e chegou no Belém, a pé ou de canoa, dependendo do lugar. Tem noção do que é isso? Isso já mostra como que eles são bravos no interior. E a história do Raposo Tavares, ela também teve envolvimento na invasão dos holandeses. Os holandeses, quando chegaram aqui, já nas guerras, já estavam aqui fixados, e naquelas guerras dos colonos brasileiros de tentar mandar os holandeses para fora, o governo português convocou os bandeirantes paulistas, todos criminosos. Falaram assim, olha só, se vocês lutarem em nome da coroa portuguesa, todos os seus crimes serão perdoados. Os bandeirantes olharam assim, pô, óbvio que eu vou, pô, pra já, partiu. Foram. Raposo Tavares em 1639 e o seu bonde de bandeirantes foram até Pernambuco mandar bala nos holandeses, mas na verdade quem mandou bala foram os holandeses e os bandeirantes picaram a mula. É aquela história das invasões holandesas que a gente falou nessa semana passada, tranquilo? Então os bandeirantes eles estão envolvidos em várias histórias que eu contei. Quilombo de Palmares, invasão holandesa, e eles estão envolvidos também na expansão das fronteiras agrícolas. Tá? Agora só para eu juntar todos os pedacinhos que eu deixei jogado no chão, a gente falou de dois tipos de bandeiras, dois tipos de objetivos dos bandeirantes no interior. Apresamento de indígena, sertanismo de contrato, mas depois de um tempo, aprisionar os indígenas começou a dar muito trabalho para os bandeirantes. Quando eu digo um tempo, décadas, quase 100 anos ou um pouco mais. Aí qual a ideia deles? Pô, vamos começar a entrar no interior e pesquisar, procurar sobre ouro. Teve um malandro, um Anhanguera. Se liga assim, ouve só nesse plano. O Anhanguera, ele estava nessa rota em busca de metais preciosos, pedras preciosas, e ele chegou numa região em Goiás que tinha a tribo Goiás. E ali ele viu
que as mulheres usavam ornamentos, joias de ouro. Ele ficou assim, cara, onde é que tu pegou isso, pelo amor de Deus? Só que não foi com esse desespero, né? Foi, onde é que tu pegou isso, pô? Foi mais ou menos assim. E eles não falaram. Aí qual a ideia dele? Pô, vou sacanear esses safados. Aí ele pegou a cachaça, aguardente, pá. Aí falou assim, ó, isso é água. Botou na frente de todo mundo. Acendeu o fogo, pum! O negócio... Aí os caras ficaram assim, meu Deus, ele tá tacando fogo na água. Aí ele falou, ó, se vocês não me contarem, eu vou fazer isso em todos os rios, lagos e lagoas desse lugar. Os índios contaram? Não contaram, mas ele fez isso. Aí ele ganhou o nome de Anhanguera, que é tipo um diabo. Olha o nome que o cara ganhou. Bandeirante é gente boa, né? Entrou pra história do Brasil como herói. Maneiro. Tem mais qual história? Tem a história do Borba Gato. O Borba Gato foi ele que encontrou ouro, inclusive em Minas Gerais, cara. Pô, na missão da prospecção de ouro, as bandeiras de prospecção, o Borba Gato foi o que entrou para a história por ter encontrado a primeira pepitinha de ouro na região de Minas. E eu digo a primeira pepitinha de ouro na região de Minas porque em Curitiba e lá na Bahia acharam ouro, tá? Mas, sabe, aquele ouro que tinha um cascalhinho de ouro só e nem deu para fazer mais nada. Por isso que quase não é contada. Mas essa de Minas Gerais, o Borba Gato, naqueles caminhos em direção à região onde hoje é Ouro Preto e as regiões vizinhas, o cara ele parou num riachinho para beber água. Quando ele olhou assim para a água, ele começou a ver cintilante, assim, pim, 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 blim, 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 blim. É ouro. A pepita de ouro, o ouro de aluvião, é aquele ouro de extremo fácil acesso, que está na margem do rio. Você precisa pegar a pedra e botar no bolso. Ou quando não está tão exposto assim, você precisa revirar um pouco mais a terra. É isso que está acontecendo. É assim que o ouro foi descoberto. Ninguém ficou quebrando montanhas e montanhas e falaram ouro. Não. O ouro foi descoberto em 1690 e cadinho, basicamente por causa do ouro de aluvião. E quem é que desenvolveu essa descoberta? Os bandeirantes. Além disso, a gente não pode esquecer que o Estado português ele fazia expedições ao interior que eram as entradas. As entradas se diferenciam das bandeiras, tá? Basicamente por ser liderada e paga pelo Estado português. As bandeiras são expedições particulares, não tem nada a ver com o Estado português. Inclusive, o Estado português brigava muito com as bandeiras, por isso que eles eram criminosos, né? Então, além das entradas, que eram essas expedições ao interior, comandadas e pagas pelo Estado português, após a descoberta de ouro, que a gente vai falar já do período minerador, a descoberta de ouro fez com que um grande contingente de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas fossem à região do ouro. Num lugar onde não tem vila, não tem cidade, não tem nada construído. Logo, ali precisa-se de produtos de todos os tipos, desde o prego, a roupa, a comida, a uma enxada. Conforme a povoação da região mineradora foi crescendo, os bandeirantes eles perceberam que dá para ganhar dinheiro com isso. E na legalidade, hein, sem precisar roubar e matar. É só a gente fazer as monções, que é mais umzinho aqui, ó, prospecção, apresamento, sertanismo, entradas, agora as monções. As monções elas aconteciam em uma época do ano, numa época onde dava para navegar pelos rios do litoral em direção ao interior. As monções tinham o objetivo de fazer comércio, levar e trazer produtos. Isso ajudava a abastecer a região mineradora, que está em franca expansão, está crescendo pra caramba. E, obviamente, os bandeirantes estão relacionados, sim, com a expansão das fronteiras territoriais, coloniais. Tá fazendo sentido? Todos esses temas que eu falei, pecuária, drogas, sertão e bandeiras, estão falando que os caras estão indo da América Portuguesa para a América Espanhola sem dó nem piedade. Eles estão, esquece esse negócio de tratar de Tordesilhas, tá? Especial... Olha, cachorro! Cachorro! Especialmente porque não pode esquecer de um detalhe. Teve a União Ibérica. Na União Ibérica entre Portugal e Espanha, o que acontece no Tratado de Tordesilhas? Vira psicológico.
tá? Então, cumpri essa primeira missão, beijo no coração. Próxima aula, vamos falar sobre os acordos, os tratados dessa expansão das fronteiras. Tranquilo? Beijo no coração.